Então, bom dia a todos. É uma alegria poder encontrá-los aqui nesse ciclo de atividades, onde nós vamos falar de assuntos, né, atuais e relevantes para a formação acadêmica de vocês. Hoje, para quem não conhece, esse é o professor Adnan Nogueira, que é doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade Lusófona, é isso, Adnan? Na de Lisboa, Portugal, e também é diretor da agência Cervantes de Poços. Tem uma experiência na área de marketing e comunicação. E ele vai conduzir a palestra e compartilhar conosco suas reflexões e experiências sobre o tema. Seja bem-vindo, Adnan, e muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado, eu que agradeço. O Antônio vai falar com tanta gente aqui, numa manhã de sábado, né? Então, agradeço a todos. Inicialmente, eu vou primeiro falar sobre desinformação, fake news, toda essa questão que a gente vivencia nos nossos dias atuais, que não é um problema tão exatamente atual, mas que a gente vai falar a respeito, principalmente com a digitalização da nossa sociedade, a gente passa a ter isso em grande escala. Então, isso amplia o que a gente tem no cenário. E aí, depois, no segundo momento, eu tive o prazer, e privilégio de ter sido convidado para formular questões do ENAD desse ano. E aí eu posso, ao final desse período nosso aqui dessa manhã, falar sobre um novo tipo de prova, para deixar todo mundo mais tranquilo em relação a essa prova que todo mundo vai fazer nesse ano, né, para validar o conhecimento de vocês, para validar essa caminhada de galgar novos conhecimentos, habilidades, competências que vocês optarem em fazer com a universidade, né? Então, bora lá. Para pautar nossa conversa aqui, eu puxei um artigo recente falando de desinformação, comunicação e democracia. E aí, a partir dele, eu formulo todo esse cenário que a gente tem, né? E exatamente, ao final, a discussão sobre o que o nosso tema propõe. Bom, o objetivo do artigo em questão era exatamente falar dessa questão endêmica, né? Não apenas relacionada à internet, mas que a gente já, olha só, o golpe da República, né? Quando tiraram a monarquia no Brasil, ele foi pautado em notícia falsa. Falaram coisas para o Dom Pedro II que absolutamente não tinha nada a ver com a realidade daquele momento. E naquela aflição, tipo, tinha um navio que eles soltaram tiros para comemorar a chegada do navio e falaram para ele que havia uma insurgência de revolta, né, para tirá-lo do poder, e que naquele momento ele não queria derramar mais sangue por conta, né, de tudo que passou na terra na guerra do Uruguai. E aí aquilo tem outros desdobramentos. E até mesmo o Marechal Deodoro, que estava acamado, falaram desaforo, que sabiam que era um desaforo para ele. Ele era afilhado do Dom Pedro II, e ele acreditou também na notícia, e aí quem estava no meio do processo conseguiu um intento. E aí, nesse sentido, olha só, a gente está falando de uma coisa, uma desinformação ou mentira, ou notícia falsa, que permeia a sociedade antes mesmo da chegada da internet. Então, nesse sentido, a gente precisa entender que mesmo que a gente não esteja lendo ou replicando, muitas das questões que nós interagimos com informações, também podemos estar interagindo com informações falsas ou minimamente mal intencionadas. Nesse sentido, a gente precisa entender que comunicação em sociedade tem a ver com o que nos faz, com que aquilo que nós somos, né? Então, mandar mensagens num grupo de WhatsApp rindo, ou contando piada, ou
exatamente chamando os amigos para um churrasco no sábado à tarde, absolutamente tem a ver com identidade, tem a ver com o que nós somos, tem a ver com exatamente o nosso desejo de nos perpetuarmos como humanos, e essa natureza, essa necessidade nos dá a configuração, né, da nossa sociedade, das nossas comunidades. Isso é absolutamente humano e natural, e esse fluxo todo de informações que nós vivemos e provocamos, principalmente com a digitalização, faz parte desse raciocínio da vida humana, que é, olha, a gente se reconhece pelo outro, a gente se conecta pelo outro, a nossa vida tem a ver com essa celebração, com esse partilhamento de informações e de processos de informação. Então, a gente não pode se esquecer de todos esses desafios humanos que nos são colocados diuturnamente. Então, a gente está no meio disso. E aí, quando a gente fala de fake news, parece que não, eu não compartilho, eu não quero, mas basicamente a sociedade se configura a partir de comunicação, informação e esse, digamos, raciocínio social que nos diz quem somos e onde que a gente, né, a quem a gente pertence. Então, então, estamos todos nesse mesmo barco. Isso é muito importante para a gente compreender essa complexidade e exatamente entender que nós vivemos em sistemas complexos, e aí vai, não, onde não, mas eu estou aqui na minha família, eu falo com meu pai, com a minha mãe, e aí eu tenho um grupo só de amigos, aí eu vou para a universidade, para a faculdade. É, meus amigos, comunicação foi feita para não comunicar, entre aspas. A gente vai ter, é um sistema complexo. E se a gente pudesse, eu ia até colocar uma imagem aqui, mas eu acho que o rizoma, né, não sei se todo mundo detém esse conhecimento do que seria um rizoma, mas que basicamente é como se fosse uma teia de aranha com várias teias. Ou seja, eu aciono a minha rede aqui, que essa pessoa que foi acionada aqui aciona de lá, que aciona de lá. Ou seja, hoje mais do que nunca esse complexo sistema ele funciona por meio das redes, não é à toa que a gente chama de redes sociais, e que interage todo o tempo entre si. E aí essa ideia que a gente tem, né, muitas das vezes no colégio falaram isso, olha, a TV Globo tem um grande poder, o poder da TV Globo está muito calcado num modelo de comunicação que pautou grande parte do século XX, que era um único emissor, um grande número de receptores. Ok, olha só, isso é um modelo de comunicação de massa. O modelo de comunicação de rede é muita gente fazendo comunicação todo o tempo, e a gente está no meio disso. Só que mesmo no modelo de comunicação de massa que nós vivíamos, e com uma rede, né, com os receptores lá atrás, nós tínhamos os vários nódulos dessas redes, que também existiam já de fato, que perpetuavam as notícias e que interpretavam as notícias e que davam dimensões absolutas do que poderia acontecer com uma notícia dada, por exemplo, pela Rede Globo. Então, havia filtros, né? Então, a gente acha que não havia filtros, todo mundo recebia, todo mundo calava a boca e pronto, acabou. Não era assim, nunca foi assim. Então, essa natureza de rede está atrelado a uma complexidade imensa de exatamente de como as coisas sempre funcionaram. Para vocês terem noção, a gente pode dizer que comunicação de massa foi uma questão da segunda, né, explodiu, digamos assim, na segunda metade do século XX, mas para vocês perceberem essa forma de rede já era pesquisada na primeira parte do século XX,
quando eles pegaram uma pequena ilha na Inglaterra e foram entender como é que as pessoas se relacionavam e como é que as comunicações iam se formando e como é que de um passava para o outro, quem liderava quem, quais grupos lideravam quem. Olha só, porque já existia isso. Se você pensar que Jesus tinha um grupo e que esse grupo de apóstolos, né, de pessoas ligadas a ele, se conectavam a outros grupos, olha só, já existia comunicação de rede. Então, a gente vive num sistema social que é complexo, que é interativo, que é imprevisível. E aí, muitas notícias que nós temos, elas vão correr mais que outras nesse sistema complexo. E que as surpresas, sejam elas falsas ou não, são exatamente inerentes ao processo. E a comunicação em rede, né, principalmente nessa lógica de rede, ela vai falhar. Não é que ela pode, ela vai, ela pode, ou melhor, ela sempre pode falhar e a gente falha, né? Olha só, num sistema mínimo da nossa família, alguém diz, eu falei tal coisa para você, aí você fala assim, não ouvi direito, olha só, tinha ruído. Ruído físico, não era ruído psicológico, mental, enfim, tinha ruído. E aí alguém fala, não fiz, não coloquei a comida para o cachorro. E aí, olha só, a comunicação vai falhar. Então a gente precisa entender essa complexidade e naturalidade do processo. Bom, já adiantei o ruído para vocês, que basicamente né, não haveria comunicação. Então, esse partilhamento de informações, esse partilhamento de comunicação, ele vai ter ruído, que vai ser o meu ruído. Olha só, estou com a voz de cantor de boate às 6 horas da manhã. Mas, nesse sentido, ela pode fazer, não estou entendendo esse professor falando 8h30 da manhã no sábado. Não, mas tá bom. Ou então a internet falha, ou então sua mãe entra no seu quarto, no seu escritório né, faz barulho e você perde aí o fio da meada e perde o pedaço da comunicação. Então, a gente precisa entender essa naturalidade do processo. Bom, e se não bastasse o ruído, que pode ser externo ou pode ser interno, né? Você prestou atenção, o meu TDAH vai para lá, vai para cá, etc, etc. A gente precisa entender também que nessa estrutura social, nessa rede que vai e que vem, as categorias sociais são necessárias e existentes, né? E exatamente que vão, olha só, vai ter aquele grupo do sábado à tarde que você, nossa, você vai vir aqui nesse churrasco. Você não vai naquele outro, naquela festinha. Você vai vir aqui, imagina, como que você não vai vir aqui? Você pertence a, né? Eles não vão dizer com essas palavras, mas os atos em si vão exatamente trazer essa configuração. Eles vão te colocar em situações, você, mas como? Imagina a pessoa te disse isso, essa pessoa é idiota. Né? Olha só, isso faz parte da comunicação e dessa rede que a gente está minimamente categorizado socialmente, onde os grupos que existem e que se diluem ou que se formam nesses nódulos dessas redes, absolutamente vão produzir distorções, incoerências e lutas de poder, né? Tipo, você vai vir na festinha de cá, olha só, já é uma luta de poder. Tipo, o seu primo do lado de lá vai falar assim, não, você gosta mais dessa parte da família. Aquele outro primo vai dizer, não, aquela parte da família é chata. Mas você certamente se sente mais identificado com uma parte da família. Isso olha só, isso é da vida. E aí, as lutas de poder, se a gente está falando de democracia, se a gente está falando de sociedade, haverá nos microgrupos e nos grupos maiores. Então, isso faz parte também do jogo que envolve a comunicação. E se não bastasse isso, nessa formação de identidade, nessa formação de grupos, a gente vai reforçar por câmaras de eco informações que a gente quer ouvir ou que a gente quer que seja do jeito que a gente entendeu, do jeito que a gente minimamente está pensando que seja. Então,
isso vai, olha só, se já aconteceu um perrengue na sua família que você não foi à festinha, etc., quando você disser na próxima festinha que você não vai, já haverá uma predisposição em dizer que você geralmente não vai. Então, percebam, é o que a gente chama de frame, ou seja, primeiro, se alguém te falar, se você não gostar do Lula, se alguém te falar uma piada do Lula, você vai viralizar, você vai mandar para outras pessoas. Se você não gostar do Bolsonaro, você não vai, você também vai ter a mesma predisposição. Olha só, isso a gente chama de framing, que está relacionado à nossa identidade lá atrás, à nossa formação de grupo, à nossa identificação com outro grupo. Então, olha só, eu tô dizendo que né, a comunicação que vai chegar, ela pode ter acontecido por problemas de ruído pessoal, né? Eu não entendi, ruído externo a mim, identificação de grupo e predisposição naquilo que eu vou receber em relação à informação. Então, se você vier me falar de um meu inimigo, obviamente que eu vou receber muito bem essa informação, ainda vou rir, ainda vou possivelmente partilhar, vou curtir a mensagem e possivelmente ainda vou mandar para outras pessoas, reforçando esse olhar que eu tenho e os mal entendidos da vida. Né? Então, olha só, se já havia um ruído, eu reforço o ruído, porque o ruído favorece a minha mensagem. Desculpa, favorece o meu olhar para o mundo, a minha interpretação para o mundo. Ou seja, esse viés, ele diz para mim mesmo que eu estou certo, embora eu possa estar completamente errado. E aí, olha só, a sociedade, que é múltipla, imensa, e que hoje tem essa comunicação de rede ampliada pelas mídias digitais, a gente já sabe para onde que a gente vai. E aí, né, de um cenário que a gente está dentro de política, por exemplo, com esses vieses, com essas câmaras de eco, a gente vai replicar isso e vai entender o que muitas vezes acontece, né? Você fala assim, não é possível que aquela pessoa publicou aquela notícia. Mas olha só, está dentro de um viés de confirmação dela, está dentro de uma perspectiva de interpretação de mundo, do que ela quer, e tem um outro, e aí a gente vê alguns políticos que publicam fake news mal intencionadamente. A política também se usa de mentira para se vangloriar. Eu vi agora gente publicando, independente do resultado, eu tenho uma posição muito clara em relação ao que aconteceu agora, mas independente disso, eu vi uma pessoa publicando um vídeo do Senado, que uma senadora, eu acho que eu nem vou citar o nome dela para não dar palanque, dizendo, olha aqui, isso aqui tem que parar, isso está errado. São milhares de informações que deram do dia para a noite e isso não estão levando isso em consideração para o julgamento do Bolsonaro? Como assim? Sim, é muita informação. Mas aí depois eu analisei aquilo, vi aquilo, uma pessoa, obviamente que ela estava na câmara de eco dela, e aí depois eu vi exatamente o Alexandre de Moraes falando assim, olha, como que vocês estão entrando contra isso? Não estava nem entrando contra. Olha só, isso era uma argumentação de plenário, dizendo, vocês estão julgando e vocês deram, né, são as informações que a Polícia Federal deu para a Procuradoria-Geral da União, que fez a denúncia. E essas mesmas informações foram disponibilizadas para os advogados de defesa há 5 meses. E eles não refutaram nenhuma linha. Não refutaram nenhuma linha. E aí, olha só como é que a política maldosamente está usando
para inflamar as suas bases, dizendo que isso era, que imagina que não havia tempo suficiente de analisar aquelas mensagens todas. Meus amigos, estamos em tempos de IA, inteligência artificial, que inclusive corrobora e colabora com tudo isso que a gente está falando. Então, olha só para onde que a gente vai. E aí, se não bastasse todos os ruídos, todos os nódulos, todas as redes, se não bastasse a minha TDAH ou os meus ruídos internos, eu tenho uma política que usa e abusa e publica fake news. Não estou dizendo de A, de B, todos já fizeram perfeitamente o uso disso, né? E aí, se não corrobora, além desses fatores todos até aqui colocados, tem estudos que mostram que as pessoas mentem em uma a cada 3 ou 5 interações sociais e repetiriam essas mensagens, essas mentiras, se pudessem. Enfim, depois eu posso disponibilizar o artigo, ele diz desse estudo, é muito curioso isso. E assim, não estou dizendo que é mentira escabrosa, o homem foi para Marte. Não, não quer dizer necessariamente isso. Mas pequenas mentiras ou pequenas deturpações de cenários possíveis, né? Tipo, exemplo, você está bem? Ah, tô bem. Às vezes a pessoa está caindo por dentro. Não, mas eu estou contando só para vocês entenderem como que a gente está disposto, às vezes, a mentir socialmente por manter a ordem, manter a conexão, manter, né, a relevância. E aí, tem hora que o mundo nos força a isso. E olha só, a gente tem que conviver também com ruídos internos, ruídos externos, políticos e sociedade mentindo, câmaras de eco reverberando mentiras, e a gente também, às vezes, sendo fadado a isso. E que elementos, olha só, se a gente falou que comunicação e tudo que a gente vivencia é um sistema complexo, além de todos esses cenários ditos até agora, a gente tem os grupos de informação. Então, que vão, aquilo que eu já disse antes, que vão reforçar a identidade, que vão filtrar as mensagens e que podem, inclusive, bloquear o contato com informações externas. Exemplo, se você estiver num grupo político e alguém nossa, já aconteceu isso durante a pandemia. Eu surtava, eu tento ser bonito, fino nas redes sociais. E aí eu conto até 1000 antes de publicar alguma coisa. Mas, assim, praticamente, eu já teve uma vez que eu acho que publiquei e deletei na sequência, porque eu falei assim, eu vou ficar discutindo com quem? Né? E aí, assim, os meus amigos vão reforçar o meu ponto de vista, mas os detratores vão me detonar, né? Então, nesse sentido, olha só, vou perder tempo. Mas durante a pandemia, estou ainda no grupo da família, mas assim, minha pressão estava subindo muito, eu saí duas vezes, acho que eu saí 2 vezes, me voltar de novo, de vez em quando eu entro lá, faço uma interação social, da parte da minha mãe, da família. E aí foi muito engraçado, porque aí eu surtava, eu xingava com muita propriedade. E assim, primeiro eu não xingava, primeiro eu falava, e quando eu vi que eu não estava na minha câmara de eco, mas assim, e aí eu sou da ciência, eu estou na universidade, eu tenho, né, olha, eu estudo informações, estudo fake news, etc. E aí, gente, eu estava na outra câmara de eco, então, aí em alguns momentos eu surtava. Mas, basicamente, olha só, as pessoas que formavam, talvez, uma maioria, não era a maioria, porque tinha gente que falava comigo no privado, dizia, isso mesmo, fala mesmo. Então, mas geralmente, olha só, o que um grupo faz? Ele detona. Então, se aquela pessoa que no seu grupo de churrasco fala que é vegetariano, nossa, as pessoas
vão exatamente bloquear essa pessoa. Em alguns momentos eu vou dizer, não, você está no grupo de churrasco, como é que você vai falar que não pode comer carne? E aí, olha só, eles vão muitas vezes bloquear contato com informações externas ao que se reverbera ali. É a câmara de eco também passando por filtros de informação. Então, percebam, quando a gente está num determinado grupo, não só haverá esse eco interno, muitas vezes, seja no papo de bar, gente, mas também no sentido de bloquear a oposição, bloquear a opinião contrária, e isso vai acontecer de uma maneira, né, bastante forte para manter a identidade de um determinado grupo, mesmo que vá se, né, extirpar algum membro do grupo. Olha só, partidos políticos viram e mexem, expulsa a gente. É uma maneira de bloquear contato com informações externas, é uma maneira de sobrevivência. A hierarquia e informação, então, quem manda, quem obedece, quem tem juízo. Né? Então, eu vou ter grupos onde, né, olha, em algumas empresas, que às vezes eu tenho contato, eu percebo que o resto fala amém. Porque se falar ao contrário, eu falo às vezes o contrário, porque a pessoa sabe que, né, eu estou ali, mas eu tenho que me controlar, porque senão eu me coloco numa situação de contraste, e aí isso pode ser ruim para mim profissionalmente. Então, quando me perguntam às vezes, né, olha, eu estou falando às vezes com o presidente da empresa, o dono da empresa, um diretor, etc. Quando me dizem alguma coisa, eu tenho que filtrar, porque, olha, hierarquia também pode punir informações indesejadas, como uma pessoa do grupo que expurga alguém. E aí, isso pode favorecer distorção, ignorância nos níveis superiores, inclusive, porque às vezes não é um diretor só, ele tem outros diretores do lado, e um presidente, ele vai ter diretores, então, olha só, haverá possivelmente questões dessa natureza. Então, a hierarquia também filtra e determina a qualidade ou a não qualidade dessas informações. Olha só né, quando a gente fala, vou puxar me lembrei de uma coisa aqui, relacionada à escola. Quando uma empresa fala de missão, visão, valores, ela tá declarando às vezes para a sociedade, quem ela é, qual a identidade dela, e dentro de uma empresa, todos os padrões de comportamento vão obedecer aqueles elementos, principalmente os valores. E aí, quando a escola patrocinou, sempre conta isso para os alunos na sala de aula, quando falo disso, e aí olha só como é que as informações vão entrar numa linha relacionada ao que se imagina lá, mas nem sempre as empresas têm hombridade, têm ética, né? E nesse caso a escola ela patrocinou foi a primeira a patrocinar a Parada Gay em São Paulo. E aí eles fizeram, ela tinha com os temas da Parada Gay, o arco-íris e tal. E na linha de produção, um cara cuspiu na latinha. Gente, linha de produção, que o cara tá de touquinha, luvinha, nananã, uniforme, de acordo com olha só, com a vigilância sanitária, o cara cuspir na latinha, e ele está contaminando, além da atitude negativa. E aí a diretora de marketing foi chamada para uma reunião. E ela falou, vamos passar um esfrega nesse moço, fazer uma anotação na carteira. E aí a diretoria, que eram de homens, cis, brancos, etc., velhos, maduros, ela já se colocou no lugar deles, o que eles fariam com ele. E aí, um diretor desses virou e falou assim, não, tem que mandar embora. Ela falou assim, mas como assim, emprego? Não seria melhor a gente... Ela passando pano, olha só. E aí ele falou para ela, não, a gente já comunicou internamente quais são os nossos valores. A diversidade faz parte dos nossos valores. E se essa pessoa não está de acordo com o que a gente pensa, ela não pode estar aqui. Então, olha só, estou falando de hierarquia,
no nível declarado. Agora, quando não é declarado, imagina só o que pode acontecer de cima para baixo ou de baixo para cima, né? Então, isso é muito relevante para a gente entender essa própria questão. Se eu estou falando de grupo, existe um termo chamado silo, no sentido que é o grupo mais consolidado, que é quando, olha só, eu tenho culturas próprias e que vão dificultar circulação de conhecimento e favorecerá ainda mais a desinformação. Então, olha, os grupos, eles são mais voláteis, né? Se eu estou falando de uma sociedade que tem vários nódulos, tem redes, quando eu falo de silos, eu tenho solidificações mais pesadas. Então, vou dar um exemplo, sei lá, punk. É como se fosse um silo organizacional. Ele tem estruturas mais rígidas e aí ele tem mais comportamentos, maneiras de se vestir. Olha só, eu estar no grupo de churrasco de sábado à tarde, ele não me dá condições de vestimenta às vezes. Eu vou ter o que eu quero. Mas se eu estiver num grupo de punks, ou se eu vou me comportar, vou me vestir, vou falar como grupo de punks. Então, isso também, né, dentro de uma sociedade e dentro dessas formações de nódulos e de redes, absolutamente esses silos são mais rígidos. Seja o bairro, seja, enfim, a gente está falando aí de uma outra configuração um pouco mais sólida, um pouco mais rígida e que vai, né, olha, quem estiver dentro de uma organização específica, muitas vezes a pessoa morre, porque já existe uma regrinha lá, e não tem esse negócio que morrer aqui não tem sentido, aqui tem sentido. Então, a gente está falando de uma coisa ainda mais sólida, que vai barrar, muitas das vezes, as informações, ou vão interpretar do jeito que elas quiserem, com muito mais força do que as outras condições que a gente colocou até agora. E aí, meus amigos, olha só, se eu estou falando de questões sociais, de formação de grupo, de ruídos, de hierarquia, etc., tem uma outra situação nessa configuração complexa toda, que é exatamente a facilidade de produção de informação. E aí é quando haverá mais ou menos, é quase igual a historinha da Maria de Fátima, quando ela vai lá e pega o extintor e bate no sinalizador de incêndio da Tomorrow para pegar o convite, porque naquele momento era fácil dela, todo mundo sair correndo do prédio, era fácil dela ir lá na mesa da moça e pegar o convitinho. Por quê? Porque todo mundo está indo para o mesmo lado ou ninguém está enxergando nada. Então, a gente está numa sociedade que é uma produção absurda de dados, uma produção absurda de informações, e aí eu proliferar uma desinformação de um jeito mal intencionado é absolutamente possível e mais fácil. Olha que loucura isso. A gente vive na era da informação e esse volume alto de informações absolutamente corrobora para a produção de desinformação. Porque é quando, de fato, se eu tenho uma nuvem de fumaça aqui, é mais fácil eu ficar com cara de fumaça e dar uma notícia que eu quero e fazer todo mundo engolir igual abaixo naquele momento. Então, da mesma hora, eu vou pegar a cena clássica lá da novela. Maria de Fátima vai lá, faz com que o alarme toque, todo mundo fica cego, digamos, porque aí todo mundo tem um único comando, que é sair do prédio, porque está possivelmente pegando fogo. E aí, olha só, todo mundo vai para o mesmo lado e ela faz o que ela quer. Né? Agora mesmo com a Odete, tadinha. Basicamente, o opositor dela, o Marco Aurélio, está produzindo fumaça, com informações, claro que tem lá seu fundo de verdade, mas ele está produzindo enfraquecimento pelas informações da Odete. Então,
isso acontece na sociedade. E essa nuvem, né, essa nuvem de informações ou de dados faz com que as desinformações proliferem com muita vontade. E se eu tenho um excesso de informações e de dados, certamente eu vou criar uma paranoia informacional. Eu acho que esse é o grande sintoma dessa pós-modernidade. Eu sempre falo que há uma, né, é como se a gente vivesse num mundo paranoico. Ah, não, Dino, não estou vivendo num mundo paranoico. Não, vou explicar. Vamos lá. Eu diria para vocês que lá, quando eu tinha as redes todas ordenadas, mais bonitinhas, eu tinha um barco formado, eu tinha lá a Rede Globo massificando, eu tinha lá o líder do bairro filtrando a Rede Globo, o líder da faculdade filtrando a Rede Globo. Ah, já estava tudo fácil, né? Eu diria para vocês que essa modernidade que foi vivida lá, hoje a gente fala da pós-modernidade, eu teria uma piscina com não vamos imaginar que ali uma piscina e que eu teria vários pedaços de madeira flutuando, mas eram pedaços muito vigorosos. Então, se eu abraçasse um deles, eu ficava lá firme e forte, podia ficar o resto da vida ancorado lá e estava tudo bem. Eu não quero ir para aquele lado da piscina, não quero ir para aquele lado da piscina, tudo bem, tudo bem. Hoje a piscina continua coberta de madeira, mas eu tenho toquinhos, micro toquinhos, aí eu ponho a mão, eu afundo fácil. Se eu não souber nadar direito, eu afundo muito fácil. E aí eu tento pegar esses toquinhos e eu não pego. Muitas vezes eu não pego. Agora, se aparece um toquinho mais forte, aí eu caio de cabeça. Aí eu vou, abraço e eu fico naquele toquinho, né? Então, se vocês, muitas vezes, aquele amigo porra louca que vocês tinham, que do dia para a noite ele virou, assim, um exemplo de religioso, olha só, ele está nesse cenário. Ele agarrou um toquinho que é mais forte para ele, que parece fazer sentido, ele não vai largar, entendeu? Porque ele está em desespero, ele não consegue dar conta, e aí a gente, olha só, aqui eu também não consigo, calma, você está na universidade para conseguir, porque você tá aqui para aprender a nadar. Então, olha só, na universidade, né, mesmo algumas pessoas que a gente está do nosso lado na universidade, na faculdade, a gente, possivelmente, a gente vai ver que essas pessoas, elas querem um toquinho, elas querem fórmulas prontas, elas não querem raciocinar muito, e aí, tudo bem, tá tudo certo, tá tudo bem, mas, basicamente, é isso que pode vir a acontecer. E aí, nesse excesso de informação, olha só, basicamente, se antes eu tinha uma informação aqui, outra ali, eu assistia a Rede Globo e às vezes eu assistia o Silvio Santos no SBT e estava tudo certo. Agora não, agora eu tenho o UOL, agora eu tenho Terra, eu tenho redes sociais com informação de Metrópolis, com informação da BBC, porque não sei o que, alguém falou, um político postou um vídeo que tinha uma cena horrorosa, e aí como é que eu tô, como é que eu vou, para onde que eu vou, como é que eu analiso? E aí, olha só, a ordem da dúvida é a pauta do dia. E aí, da mesma maneira que eu tenho a nuvem de que eu fico meio cego, né? Então, olha só, se eu ponho a mão no toquinho maior, eu me agarro. Mas não, você está aqui para aprender a olhar melhor esse cenário. Mas no macro, é esse o cenário. Olha só, excesso de informação e polarização cria uma paranoia informacional em que tudo pode ser considerado fake news. E aí, meus amigos, você vai ver gente proibindo de acessar a rede social em casa, de assistir televisão. Antigamente tinha uma religião que proibia de assistir televisão. Eles não davam conta, óbvio. E aí eles falavam que televisão era do demônio. E aí, olha só, porque já era esse cenário aqui, tipo, não, eles não tinham a capacidade de filtrar a tudo aquilo. Porque misturava teatro, misturava música, misturava notícia, misturava dados, e aí era muita informação. Alguém disse, não,
isso não é de Deus, e aí as pessoas não assistiam. E aí hoje é muito disponível. E aí, olha só o que, que acontece. Essa desconfiança, porque aí, se alguém vê, se alguém viu, se alguém leu, então, é tudo mentira, imagina. O UOL mente, a Globo lixo, entendeu? Olha só, isso é sintoma. Quando a pessoa fala Globo lixo, eu falo assim, Jesus, acho que ela não entende parte do mundo. Olha só, eu vivo para a esquerda falar que a Veja, não que a Veja não seja, ela se declara neoliberal, mas para a esquerda xingar muito a Veja. E agora está ao contrário. A direita está xingando a Veja por algumas capas e por algumas opiniões que ela emite. Então, olha só, não, eu tenho que ter minimamente sapiência, sabedoria para analisar quando ela escorrega e quando ela diz merda e eu com as minhas convicções no sentido dessa capacidade que a gente tem que ter para fazer leituras, né? Então, basicamente é isso. E aí, meus amigos, a gente também vive num sistema que é capitalista, obviamente que sim, que faz mais de 2000 anos, então eu acho até engraçado, porque olha só, quando eu vi nas últimas eleições as pessoas falando de comunismo, eu ria primeiro. Eu falei assim, ai, gente, é muito last week, é muito, muito pobre, no sentido da imaginação, falar de comunismo, né? Mas pegou tanto, que elegeu muitos deputados, né? Elegeu presidente, falando disso. E aí, mas olha só, a gente está há 2000 anos nesse negócio, pronto, tá tudo certo. E a gente só vai melhorar, é essa a linha mínima que a gente precisa imaginar. E aí, olha, a gente está falando também de informações que são vendidas ou que são produzidas para produzir lucro. Isso faz parte do jogo também, não é só isso. Isso não é o que define tudo que a gente está conversando aqui, mas também passa por aqui, por essa análise. E aí, dentro das mídias, a gente está vendo jornalista cantando, dançando, batendo palma e produzindo notícia. E aí, meus amigos, tem uma hora que eles não vão se aprofundar nesse negócio. Então, eles não vão, né? Óbvio que a gente tem ainda muita curadoria de notícia muito legal, então, tipo, mas olha só, a curadoria da Folha é diferente do Estado, que é diferente da Folha, que é diferente da Rede Globo, que é diferente da Bandeirantes, que é diferente da Record. Então, a gente precisa entender onde que está esse negócio e como que esses profissionais estão absolutamente, né, trabalhando. E a gente também, né, já falei, até falar que a gente vive em redes, a gente está falando de poderes e nódulos de redes distribuídos. Olha só, eu não tenho aqui quem manda, quem obedece e quem tem juízo. Eu estou falando de quem manda, quem replica, quem replica, quem replica, quem manda, quem replica, quem replica. Eu estou falando de um sistema complexo. Eu estou falando de um rizoma. Né? Eu não estou falando de uma linha reta ou de uma linha reta de baixo para cima para baixo. Então, também tudo isso favorece a desinformação, porque aquilo que eu falei, a piscina está cheia de toquinhos. Qual que é o toquinho certo? Né? Ou como é que eu vou juntar esses toquinhos? E aí a gente vive um país urbanizado, mais de 80% de urbanização, 20% vive, né, podemos classificar como zona rural, e se eu pegar a cidade como um modelo de sociedade, como um modelo de rizoma, como um modelo de rede, a gente vive em alguma coisa absolutamente paradoxal, que divide, que contrapõe, que conecta, que desconecta, que coloca. Então, olha só, isso também é outro cenário. Não é de natureza simples, é de natureza complexa. E vocês que estudam nas mais diversas áreas, né? Estou aqui com o pessoal de PP também,
a gente cada vez mais está lidando com cenários de naturezas complexas. Eu não, né, na educação, não vai ser aumentar livro, é um dos fatores. Não vai ser tirar a tela, mas é um dos fatores. Entendeu? A gente não tem respostinhas prontas e formuletinhas prontas. Na PP eu sempre falo, olha, o que os caras que até faturam com isso, inclusive, mas o que os caras vão falar? Não, você tem que postar 3 vezes por dia, de manhã, de tarde, de noite, blá, 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 blá. Olha, são fórmulas, funcionam. Às vezes, sim. Você está com uma dorzinha na pontinha do dedo, né? Olha, será que você tem que tomar um analgésico na veia? Funciona. Mas será que isso vai fazer bem para os seus rins? Vai fazer bem para o seu fígado? Mas não, mas funciona. Tá bom, funciona, mas vamos, né? Olha, eu preciso ponderar todo esse cenário. E eu tenho as diferentes culturas, diferentes hierarquias, como eu estava dizendo, e com seus respectivos entendimentos. E aí, meus amigos, segura esse negócio, né? E aí, gente, a gente tem a responsabilidade cada vez mais de, exatamente como tutores sociais, digamos, né, nas nossas áreas, de entender essas ignorâncias e abrir caminhos para possíveis superar essas barreiras comunicacionais e que tem desdobramentos na saúde, tem desdobramentos na educação, tem desdobramentos no comércio em si, né, nas vendas de produtos e assim vai. E aí a gente precisa pensar nisso do ponto de vista do que a gente pode fazer. E aí a gente vive, né? Olha, quem veio aqui para achar alguma solução, não. A gente vive numa sociedade que é da informação, mas ainda não é do conhecimento. Isso tem a ver com uma questão que eu estudei no doutorado, chamada literacia, que parece estranho esse nome, mas se eu traduzir para alfabetismo, aí parece que fica mais esquisitinho, mas eu vou explicar, que é basicamente o seguinte: alfabetização, vocês aprendem 1, 2, 3, 4. Você aprende que isso é 1, isso é 2. Se eu pegar 2 objetos, eu tenho 2. Olha só, aprendi o número 2. Beleza. Mas o que você faz com isso na sua vida? Você consegue somar, você consegue dividir, você consegue multiplicar. Olha só, isso é literacia, isso é habilidade, isso é, né, olha, desenvolvimento de competências e habilidades. Isso está relacionado ao alfabetismo. Porque, às vezes, o alfabeto funcional, o alfabetizado funcionalmente, né, é aquela pessoa que sabe assinar o nome, ele reconhece a letra A, mas ele não consegue fazer um texto, ele não consegue interpretar um texto, ele não consegue né, tomar atitudes a partir do texto, entendeu? E a vida é cheia de textos. Textos não esses clássicos que o professor te dá, mas é o texto social, é o texto de informações, é o texto do seu investimento, é o texto do seu dinheiro. Olha só, essas questões textuais. É o que você ouviu do médico, o que você faz com aquilo na hora de se medicar. Eu me lembro de um caso que a enfermeira absolutamente. Alguém falou assim: olha, tem que, depois que dá o remédio, acho que tem que dar leite com café, dar leite com café, e ela foi lá, aplicou na veia. Então, olha só, ela aprendeu a aplicar a injeção, a dar comprimido, mas ela não tinha informações, ela não sabia como lidar com aquilo tudo, ela matou a pessoa dando na veia. Então, nesse sentido, dentro de uma sociedade que ainda é da informação, a gente precisa entender a dimensão do que seria uma sociedade do conhecimento de fato. Né? E o que significa conhecimento, o que significa esse alfabetismo no conhecimento em relação às mídias. Então, olha só,
Aí são as várias habilidades. Eu consigo clicar no meu celular, e aí quando eu leio alguma coisa no celular, eu acho que aquilo é verdade. Se eu assisto na televisão, eu acho que aquilo é verdade. Eu sei filtrar. Olha só, aí eu estou falando de uma sociedade não de informação mais, estou falando de conhecimento. E aí é essa habilidade que cada vez mais nós temos que entender que projetos deverão ser criados para educar os nossos filhos e os nossos amigos, etc., no sentido dessa literacia, né? Dessa capacidade de lidar com essas informações recebidas. Caso contrário, as fake news vão gritar de alegria, vão ganhar votos, vão provocar quedas de governos, provocar instabilidades e outras configurações. Os limites da mídia, eu acho que já meio que foi posto de algum jeito subjetivo, mas, e sim, ele existe. Não é mais aquele poder que a gente imaginava que era lá no século XX, quando eu tinha um grande emissor, e aí tem uma teoria de comunicação que fala disso, que ele tinha um grande poder de fazer as pessoas fazerem o que eles queriam, né? Quando o George Orwell fez a experiência no rádio lá atrás, que ele falava que a Terra estava sendo invadida por marcianos e que todo mundo entrou em pânico, ó, as pessoas não tinham naquele momento é, exatamente a capacidade e a possibilidade de julgar que aquilo era de mentira, que aquilo era uma representação. Então, a gente continua com esse desafio, a gente continua com esses fantasmas, né? Numa era que ainda, infelizmente, é ainda de muita informação e pouco conhecimento. E, posto isso, eu agradeço a oportunidade. Eu estou pensando aqui pelo horário, e eu vi que você convidou já para a aula de Photoshop, Paulinho. Você coloque um outro horário no próximo sábado, eu falo do formato da prova. Eu acho que dá para você falar a aula dinâmica. Acho que dá tempo? Aí é outro pessoal que vai estar lá, tá? Então tá. Então, beleza. Então, eu já vou colocar aqui. Opa, meu. Fica à vontade. Gente, bloqueou. Peraí, Paulinho. Conexão perdida. Volta, querido. Peraí. O meu mouse perdeu a conexão. Ele sem fio, olha que beleza. Aí. Nossa, peraí. Vou ligar. Será que a pilha dele? Nossa, Paulinho. Conectado. Pronto. Deixa eu fechar esse. E depois eu vou passar o link também para eles colocarem nome, o curso, tudo certinho, para a gente poder registrar a presença. Tá, deixa eu só abrir aqui o outro que é para ter entrada. Nossa, não. Só um minutinho, Paulinho, que eu já vou colocar aqui. Enquanto vocês tomam uma água, tomam um cafezinho rápido ali na cozinha. Já tá Vou entrando. aproveitar, vou passando o link do formulário para eles. Quer ver? Que eles já vão. Deixa eu achar aqui também. Cadê? Não entrou, tá aqui. Então, vamos. Tá só abrindo aqui. O Abreu, meu pai. Peraí, só um minutinho. Pronto. Ia fazer uma educação imensa aqui. Pronto, já deu certo. Deixa eu abrir a janelinha. Cadê a janela aberta? Espera aí, um minuto.
Apareceu a Margarida, deu lá. Pronto. Vamos lá? Podemos? Podemos. Olha só, gente, a gente tem um desafio grande, né? Parece que é um palavrão, todo mundo é Nádia, Nádia, Nádia. Mas vamos lá, que vocês vão ficar felizes, eu acho, que no final. Vou falar rapidamente, então, eu espero, né? É muita informação já só, mas vamos lá. Mas aqui eu acho que é uma informação para deixar vocês leves e com entendimento um pouco mais, como saber jogar melhor esse jogo. E vocês vão ter que passar, todo mundo passa por isso, e é importante para né, o desenvolvimento de literacia de vocês, né, aproveitando aí a deixa da minha última fala. Eu acho que tem né, muitas informações, as pessoas piram o cabeção, tipo, nossa, mas e agora? É nada, aquelas questões chatas, aquelas questões... Gente, para quem vai fazer a prova, ficou muito mais gostoso, de verdade. Por quê? Porque a gente só tem item de múltipla escolha, porque antigamente tinha asserção, razão, a questão 1, questão 2, questão 10, quer dizer que existia uma contraposição, né, naquela condição que a gente tinha, e era muito chato, só a 2 e a 3 está verdadeira, só a 3 e 4 está verdadeira, etc, etc. Então, nesse aspecto, a prova nova, ela facilita a vida de vocês, e ela ainda é muito mais interpretativa. Então, eu vou colocar depois no final algumas questões para vocês olharem. A gente tem 15 questões de formação humana, vai ter um componente, são 30 questões da área de vocês, né, que vão cair na prova. Uma questão discursiva, anteriormente eram 2, então, olha só, facilitou a vida de vocês, tá? Mas olha só, eu só acho que vocês têm que ir agarrados para fazer, né? Mas nesse sentido, aumentou para 45, eram 40 questões, só que tinham 2 escritas, vai ser uma só. Mas não é para fazer com emoji a prova, viu, gente? É com texto. Escrevam bonitinho na prova. E a esse daqui, ó, esse palavrão, rapidamente eu vou traduzir para vocês. Isso aqui é mais para a segurança do ENAD, porque olha só, vocês podem fazer essa prova do ENAD e vocês podem cair num concurso público que usa essa prova para validar vocês no concurso público. Então, essa prova, esse BID aqui, esse BIB, desculpa, o BIB, né, que parece um palavrão, na realidade, é mais ou menos o seguinte: todos os estudantes farão questões com o mesmo nível de dificuldade, com o mesmo tema, só que são questões diferentes. Eu, como elaborador de prova, eu também corrigia questões de outros colegas do Brasil que estavam fazendo prova. E aí, para vocês terem noção, eles recebiam a mesma encomenda de questão que eu recebia. E aí eu corrigia deles. Só que eles estavam fazendo com outro texto, mas com o mesmo nível de dificuldade e com os mesmos assuntos que foram selecionados. Por quê? Porque se alguém vai lá, né, responde a questão e sai correndo da prova e alguém está com, sei lá, um aparelho de ouvido para soprar as questões, se a pessoa fala assim, questão 3 é letra B. Mentira, está errado, porque as provas são diferentes. E aí essa pessoa é por uma questão de segurança acima de qualquer coisa. Então aqui, né, é mais pela questão de segurança e reiterando para vocês se formarem, para vocês terem graduação, né, o diploma de vocês validado, vocês precisam fazer essa prova. E essa prova também vale para alguns concursos nacionais. Eu tenho um concurso de professores, que eu sei, e o governo está fazendo essa unificação de concursos. Isso é muito positivo, porque é igual ao ENAD, você faz, desculpa, o Enem, você fez uma prova, vai para trocentas faculdades, tá bom? Então, muito cuidado, porque eu acho que é validar o diploma e é validar esse histórico de vocês. Aqui é uma ilustraçãozinha, né, de como que é o BIB, que é, olha lá, a pessoa vai fazer as mesmas questões, só que são questões diferentes.
Só que, em essência, elas falam do mesmo assunto, têm o mesmo nível de dificuldade, né? Então, é isso. Se alguém começar a falar muito disso, abstrai, porque é uma informação não tão relevante para vocês. Mas é relevante do ponto de vista de que o seu concurso terá validação, né? Porque não vai haver alguém fazendo meleca, porque é como se fosse um sorteio aleatório. E aí, se alguém vai tentar colar a prova, né? Na própria Unify, a gente já teve isso, de tentativas de prova de vestibular, o pessoal estava com, a mulher estava com um celular, um microcelular na vagina, gente, entendeu? Para dar golpe, e isso a gente já sabia dessas questões. Da Polícia Federal, né, em comum acordo com a universidade, pesquisou isso e a pessoa não conseguiu o intento que ela queria, né? Então, olha só, com essa prova aqui é a mesma história, para você ter segurança no seu processo. Aqui, para vocês saberem como é que a gente faz a prova, né, tem aqui, basicamente, para vocês entenderem a estrutura da prova. É mais ou menos para vocês entenderem como é que é esse jogo, como é que é, que tamanho de campo que é esse, né? Então, olha só, eles definiram para a gente o que eles esperavam dos alunos, com atuação ética e responsável. Então, né, olha, essa formação vocês tiveram, as habilidades, competências que a gente faz para preparar as nossas aulas, também vocês tiveram, com objetos de conhecimento específicos. Então, objetos de conhecimento, vou falar da área de propaganda, vai. Ou posso até falar de outra área. Segmentação de mercado é um objeto de conhecimento. Teorias de persuasão é um objeto de conhecimento. Teorias da comunicação é um objeto de conhecimento. Tipografia é um objeto de conhecimento, né? Então, olha só, as várias matérias têm os seus objetos de conhecimento. E aí, nesse sentido, eles pedem a prova com esses objetos. Então, da área de educação, sei lá, alfabetização básica é um objeto de conhecimento. O que mais que eles pediram? Que a gente não ficasse só perguntando aquela coisa linear, para a gente ter essa capacidade de entender como é que aquilo se aplica numa realidade. Então, as questões terão naturezas interdisciplinares, né? Não só o que é segmentação, não é isso a questão. Eu vou pegar um caso específico, o show da fulana de tal, tem pessoas que se comportam dessa maneira. Estamos falando de, sei lá, segmentação de mercado, estamos falando de comportamento psicográfico, enfim, aí eu vou perguntar sobre aquilo. Basicamente é isso. E tem muitos direitos humanos e formação integral que vocês também recebem isso a todo momento na faculdade. Então, quando eles me pedem, então, olha só, lá na prova de ENAD, a gente tem um textão que é o item, né? Basicamente a questão toda. Então, eles pedem habilidades e competências. O que o aluno tem que saber fazer? Ele tem que ser capaz de analisar um caso. Então, eu vou ter que desenhar um caso lá dentro da questão. Né? O objeto de conhecimento, que é aquilo que eu falei, segmentação de mercado, por exemplo. E aí, nível de dificuldade. E aí, gente, nível de dificuldade é basicamente o seguinte: o nível fácil, a questão vai ser menor, ela vai ser. As questões dela, né, as alternativas que você vai assinalar, elas vão ter talvez uma linha de texto, ou talvez só um termo. Então, ela é mais simples na configuração. O nível médio pode ser que o texto aumente de tamanho, pode ser até que eu tenha dois objetos de conhecimento para você analisar, então uma teoria e um caso, e a alternativa, ela vai ter um textinho um pouquinho maior, uma linha, duas linhas, tá? Basicamente é isso. E uma questão difícil, eu vou ter um textão. Então, eu vou ter que ter mais atenção para esse texto, porque ela é considerada uma questão difícil. Então, pode ser que eu tenha dois objetos, então tenha dois textões, e eu peço
a interlocução entre um texto e outro. E aí, a alternativa que você deverá analisar certamente virá com mais linhas para você ler e interpretar mais. Então, eu vou exigir mais interpretações. E dentro dessa configuração do item, eu posso ter tabelas, posso ter gráficos e textos básicos de acordo com o nível de dificuldade. Né? Então, uma questão difícil pode ser que eu tenha lá um gráfico que você vai associar ao texto que está lá. Tá bom? Então, olha só, mesmo assim, gente, aquilo que eu falei lá no começo. Lá embaixo, você vai ter muitas questões para interpretar. Então, é atenção no texto. E uma outra coisa que eu não falei inicialmente, que eram 5 alternativas, agora são 4. Então, é mais fácil da gente concluir melhor esse negócio, tá? E aí, é de múltipla escolha, como eu falei. É um tipo de questão usada na maioria dos concursos. Então, isso é uma das questões que o ENAD está fazendo isso para padronizar essa prova com outros concursos. Né? E aquilo que eu falei, olha, tem um texto básico que vai ter uma referência, tirou do livro tal, um enunciado que é, olha, analise então o caso 1 com base no texto e escolha a questão correta. E 4 alternativas para você selecionar. Então, é isso uma prova de ENAD, não é aquelas provas, não é aquelas questões chatíssimas que nós tínhamos, tá? Então, basicamente, tenham isso em mente. Vão com faca nos dentes, sim, né? No sentido que continua tendo uma prova de ENAD, tudo parece que está tudo correto, mas aí você tem que analisar com base no texto, com base em tudo que estiver escrito, não né, uma prova de ENAD, ela, para quem vai elaborar, a resposta não pode ser decoreba. A resposta tem que estar na própria prova, a partir da sua análise. Então, eu conto com a sua análise naquele contexto, tá? Então, assim, muita atenção em relação a isso, né, para vocês terem leveza na alma, mas terem faca nos dentes aí para acertar o maior possível, porque isso vai marcar a vida de vocês e da própria faculdade. É uma via de mão dupla, né, de vocês e a nossa também. Então, né, o que é esse texto base? É um texto que conta lá um caso, que conta um problema, ou traz uma citação de um livro, a citação de um artigo científico, né, e que tem uma referência científica. Então, esse segundo item é meramente, ó, dito pelo autor tal no artigo tal ou no livro tal. Basicamente é isso. Então, referência a isso. O texto base, ele dá o grande ilustrador do que deverá acontecer na questão. O enunciado é o desafio. Então, a partir disso, me diga qual a questão está correta. É o enunciado da questão. E as alternativas, olha só, é uma correta e o que a gente chama de distratores plausíveis. Você vai ler, você vai achar que tudo está certo. Entendeu? E às vezes, se você pensar fora da prova, fora da questão, a questão até é certa. Só que naquele contexto, a questão está errada. E aí é que a sua leitura, o seu alfabetismo, a sua literacia vai fazer diferença no processo, tá? Então, olha só, atenham-se à prova nesse sentido, porque as questões, né, distratores plausíveis é quando eu estou dizendo, olha, as outras questões não são incorretas do ponto de vista universal, mas do ponto de vista daquela análise está incorreta, tá bom? Então, isso é outro macete muito importante para a realização da prova de vocês. Linguagem e clareza, né? Nós, formadores de prova, precisamos ter isso aqui eu acho que é só para facilitar a interpretação e prova de vocês.
também é a mesma coisa. A gente não pode fazer pegadinha em prova. Aquelas pegadinhas que a gente faz em prova, às vezes, sala de aula, né? Tipo assim, eu falei tal coisa, eu não sei o quê. Eu não posso fazer numa prova dessa. E aí, Paulinho, acho que a gente já vou rapidinho aqui, a gente termina. Eu acho que a gente tem um tempo limitado, é isso? Não, desculpa. A gente está com tempo limitado, daqui a pouco já termina. Tá bom, tranquilo. E aí, gente, olha só, tanto que eu não posso criar alternativas, né? Alternativas as 4 alternativas que eu falei, eu não posso criar alternativas absurdas. Então, você não vai ver isso numa prova de ENAD. Tipo assim, nunca faremos isso. Não, 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 tá? Então, vocês não vão ter isso na prova, né? Olha só, tem aqui, quer ver? Aqui é o texto base, gente, eu não vou ter isso, referência bibliográfica, eu não vou ter. O enunciado, né, eu não devo ter pegadinhas, aquilo que eu falei. Taxonomia de Bloom é exatamente o que eu queria que você analisasse, que você escolhesse a opção correta, mais correta, enfim, isso tem a ver com a nossa elaboração de prova. E aí, isso aqui que é importante falar. Olha só, eu não posso usar na formulação de prova, então olha só, vocês não vão encontrar uma coisa bem tosquinha, assim, bem facilzinha, dizer, nunca faremos isso, sempre faremos isso, totalmente isso. Não, vocês não vão encontrar isso numa prova de ENAD. Numa prova de ENAD, não haverá esse tipo de alternativa, porque a resposta é para você analisar dentro daquele contexto, aquilo que eu falei. Ela parece estar certa, e às vezes está certa dentro da teoria lá fora, mas dentro da prova aqui, dentro do texto que eu te dei, dentro do caso que eu te dei, é aquilo que eu falei, não é fórmula pronta. É você ter a habilidade de analisar caso a caso. Então, numa prova de ENAD, você não vai encontrar nunca, sempre, né, nesse sentido, porque nunca, sempre, a vida não é nunca, sempre. A vida é cheia de nuances, como a gente já conversou. Então, numa prova de ENAD é basicamente isso. Aqui, exemplo, gente, olha só. É uma prova, aqui eu diria que, olha só, essa prova aqui, essa questão eu acho mais difícil, eu tenho um textão com uma referência, aquilo que eu falei, referência sempre, ou, às vezes, é elaborado pelo autor que fez a prova, ele fez um caso específico para a prova, também pode acontecer isso, né? Então, a referência não veio de nada, mas isso aqui é só para você saber de onde que saiu, para vocês, pessoas que vão executar a prova, só saber isso. E aí, olha só o que nós temos de cenário de alternativa. Eu não vou ter 5, eu vou ter apenas 4, e aquilo, olha só, isso é considerado uma questão difícil. É uma questão que, para eu saber qual é a correta, eu vou ter que ler e vou ter que buscar no texto referências para saber essa resposta. Tá? Já essa daqui, olha só, eu diria que ela teria um nível médio de dificuldade, porque eu tenho também um texto que nessa prova aqui, talvez eles coloquem elaborado pelo autor da questão, tá? Mas isso também não é relevante para vocês. Mas olha só, o comando que eu falei, o enunciado da questão, considerando os critérios de edição de telejornal e pressão do deadline para o fechamento do telejornal, é recomendado que o editor, e aí eu vou responder a resposta certa. E aí, aquilo que eu falei, isso aqui é de média dificuldade, porque olha só, eu tenho uma linha, no máximo 2, para exatamente responder essa questão. Tá? E, finalmente, olha só, uma questão de natureza, tem uma outra aqui essa tem outra mais fácil. Essa aqui, ela teria uma de médio para fácil. Tá vendo? Eu tenho já uma definição muito clara do que esse texto está me pedindo ali, e aí eu já é um pouquinho mais rápido, talvez, de resolver essa questão. Tá bom? E essa última, olha só para vocês verem, essa aqui para PP era mel com açúcar, né?
mamão no mel, ou mel no mamão, enfim. Percebam, eu tenho uma definição CONAR, todo mundo tem que saber, em PP, em publicidade, né? E aqui eu tenho uma linha, mas não é difícil de eu matar essa questão. Também é uma questão de ordem mais fácil. Tá bom? É isso que eu vim colaborar com vocês nessa manhã de sábado. Dina, então, queria agradecer, né, seu tempo, o seu conhecimento, né, de estar compartilhando aí com a gente. Muito obrigada. E aí, agora eu ia pedir para o pessoal, eu vou passar um link, vocês vão entrar, vão responder rapidinho, tá? Eu vou deixar uns minutinhos para vocês responderem, para a gente poder fazer a lista de presença e poder lançar as horas PAC, tudo direitinho para vocês, ok? Vou colocar aqui no chat. Então, vocês entram, vou deixar um tempinho aberto para vocês já fazerem o cadastro lá. E aí, depois eu já vou fechar, ok? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta para a Dinan? Dina, eu tenho. O gabarito da prova, você pode... Oi? O gabarito da prova já tem? Nós não estamos escutando. Isso eu não... Primeiro, assim, a gente faz as questões e a gente fica lá numa base. Um resumão, Aí... um resumo, assim, né? Não você abriu o microfone, mas não dá para escutar. Ou sabe o que pode ser? A Paulinha está falando, Paulinha. Tudo normal aqui. Eu também estou ouvindo você, Paulinho. Então, assim, do ponto de vista do elaborador de prova, esse ano eu tinha feito questões em 2014, e aí esse ano eu aceitei o convite novamente, né, para fazer. E nesse ano, lá em 2014, a gente só selecionava se eu queria fazer só questões ou se eu queria ser revisor de prova. E neste ano, a gente não tinha essa opção, a gente era as duas coisas. Então, ao mesmo tempo que eu elaborava questões com as encomendas que eles nos davam, a gente tinha que corrigir questões. Então, eu fiz as duas coisas, mas eu não sei, porque aí tem uma comissão acima da gente, que depois que terminam todas essas questões, eles vão para uma finalização, onde eles vão selecionar quais questões que vão entrar de fato. Porque, na realidade, é o que eles chamam de banco de questões. Muitas das questões que nós fizemos, pode ser que elas entrem na próxima prova, entendeu? Então, assim, uma caixinha... Ou eu não escuto nem o Adnan, nem o Igor, ninguém. Vocês receberam? Minha câmera tá indo? Que estranho, tá tudo mudo. A gente te vê e te escuta. Você não tá ouvindo, ela não tá ouvindo. Legal, isso mesmo. Calaram a boca da Paulinha. Tadinha. Bom, é isso, Igor, não posso falar nada. Outro dia eu fui falar dessa prova, e aí eu quase morri de rir, porque eu fiz um caso. Enfim, eu fiz um caso, eu descrevi e tal. E a pessoa que eu tinha pensado nela estava junto. Só que eu não podia falar, eu não posso falar, enfim. Foi uma situação muito engraçada isso, mas eu não posso falar. Por tudo que eu assinei lá no Não, tudo bem, Edna. Tá joia. Mas os rascunhos, se você quiser soltar só os rascunhos. Tá joia, tá bom. Obrigado. A gente fala para a Paulinha sair e entrar de novo. Será que não é melhor? Fala, Fernanda. Agora tem duas. Agora acho que foi, né? Tá nos ouvindo, Paulinha? Agora eu tô. Nossa, meu computador não tá falando mais, não tá escutando
Nada que vocês estão falando. Pessoal, então a Fernanda já está também presente. Eu queria agradecer a participação de todo mundo. Deixar o link aí, eu vou deixar mais uns minutinhos. Então, vocês já respondem lá, porque depois eu vou fechar, tá bom? O Paulinha, tem um aluno Oi, falando que ele está pedindo o acesso, mas é porque deve ser para só para conta institucional, né? Tem que entrar como FAI. não seria. Não? Qualquer coisa, põe o seu nome, por favor, aqui no... Ô, Fernanda, eu não tinha visto o texto aqui, obrigado. Agora que eu estou lendo. Imagina, obrigada a você. Na verdade, foi o Quem sim? Rafael Viana que falou, recebi o link, mas pediu para solicitar acesso. Ah, tá. Eu vou marcar aqui, Rafa, e aí depois qualquer coisa... agora que voltou o som do meu computador. Não sei o que aconteceu. Ô, Rafael, mas pode deixar que eu vou mandar o link para você pelo WhatsApp. Certinho? Gente. Certo, por mim sim. Então, tá bom, gente. Obrigado, Então, muito viu? Tchau, obrigada. tchau. Um bom sábado para todo mundo. Bom Igualmente. sábado para todo mundo, boa prova, né, Nath? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não, obrigado. Nada, Obrigada você, viu? Obrigada, Dina. Obrigada, nada, Fer. Obrigada a todo mundo. Paulinho. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.